O Lula deu uma entrevista para a Gringolândia. Vamos lá. Sim, concedeu entrevista a jornalistas estrangeiros em São Paulo, defendeu a realização de eleições livres na Venezuela e a alternância de poder naquele país. Ele afirmou que as eleições sejam sempre mais livres e que se acate o resultado. Defendo a alternância de poder não só para mim, desejo para a Venezuela e para todos os países. Não há presidente insubstituível. Lula disse ainda que a Venezuela é que tem de fazer as próprias escolhas e falou o seguinte: não concordei quando a União Europeia inteira aceitou Guaidó como presidente da Venezuela. Ele era um impostor, está provado que era um impostor. Sempre aprendi a respeitar a autodeterminação de um país, não posso ficar me metendo. E ele ainda elogiou a aproximação entre Estados Unidos e Venezuela, dizendo o seguinte: fiquei feliz de ver que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está tentando uma nova aproximação com a Venezuela e espero que não seja só por causa do petróleo, espero que seja por causa da civilização. Olha, claro, a parte mais polêmica aqui para alguns, mas não para nós, não é mesmo? Não para nós, para mim. Quando foi que eu simpatizei com o Juan Guaidó aqui? Nunca. Muito antes de Lula falar qualquer coisa. Não. Eu até brinquei que ele gostava de mimetizar. Imitar o Obama. Imitar o Obama, né? Ele gostava de fazer queixo de estátua também, né? Né? Ah, Reinaldo, só porque esse teu queixo pequeno você fica com inveja dos outros. Pode até ser. Pode até ser um pouco. Né? Mas aquela coisa de tentar imitar o Obama. E outra, ele não era presidente da Venezuela, ele se autoproclamou presidente da Venezuela. Pior, muito pior do que isso, tentou compor com países estrangeiros, e o Brasil participou, junto com os Estados Unidos, tentando deixar mantimentos lá na fronteira da Venezuela, tentou participar com a atuação de países estrangeiros para depor um governo local. Aí, olha, com a devida vênia, eu acho o Maduro uma figura execrável. Aquilo é uma ditadura. Eu não tenho a menor dúvida a respeito. Regime autoritário. O chavismo destruiu o que havia de economia na Venezuela. Não era grande coisa o país, era de uma desigualdade brutal, uma elite corrupta, um lixo nesse aspecto. Sentado em cima de uma riqueza gigantesca em petróleo, mas tem ali a tal da maldição do petróleo, a economia ficou dependente excessivamente do petróleo, não conseguiu se desenvolver, e o que havia conseguido se desenvolver, o chavismo destruiu. É um desastre a Venezuela. Mas quem cuida da Venezuela são os venezuelanos. Não é? Essa armação que se fez, da qual o Brasil infelizmente participou, para tentar depor o governo, e olhem que alguns militares brasileiros, até gente insuspeitada, porque próxima, eu não vou ficar falando nomes, porque eu não quero ficar expondo o que não interessa, porque também tem coisa que é off, mas o fato que interessa é o seguinte: até tinha gente no governo, sinceramente, achando que o Brasil tinha que intervir na Venezuela. Houve bolsonaristas sonhando com uma guerra com a Venezuela. E houve a tentativa de deposição. Os Estados Unidos chegaram a consultar as Forças Armadas brasileiras sobre a possibilidade de usar o território brasileiro como uma espécie de base para tentar desestabilizar o governo. E o Brasil não aceitou. Quem não aceitou Bolsonaro? Os militares brasileiros não aceitaram. As Forças Armadas. O Bolsonaro estava cercado de psicopata, achando que era a hora, né? O que faltava ao grande líder, né? Porra, venceu uma guerra.
Conseguiu-se evitar o desastre. Né? Mas agora retorno. A fala do Lula é correta. Está aqui, tem que ter alternância de poder, tem que ter eleições livres, limpas. Agora, é o povo da Venezuela que decide isso. Achar que um governo estrangeiro vai lá e impõe... Ah, não, agora o presidente é o Guaidó, a União Europeia... Um desastre essa decisão, absurda. Absurda. Né? Até porque nunca foi presidente de nada. Né? E agora, quanto à questão do petróleo dos Estados Unidos, bom, claro que é por causa do petróleo, né? Com a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos tentam ali, né? Conseguir manter o fornecimento de petróleo. Agora, com a recessão mundial provável, também perde importância, mas hoje não tem um governo dos Estados Unidos empenhado em derrubar o governo da Venezuela. O que é bom, governos não têm que ficar se empenhando em derrubar governos de outros países. Entenderam? E agora vamos negociar com ditadura? Tá bom, vamos parar de negociar com ditaduras? Que tal? Será que dá? Não, temos de cuidar da nossa democracia. E o que mais que o Lula falou? Vai lá. Afirmou também que vai trabalhar para promover esse acordo, um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, retomar, né? Mas ele disse também que não tem pressa em relação a isso. E afirmou que um eventual governo dele vai priorizar meio ambiente, reduzir o desmatamento e as queimadas e acabar com o garimpo ilegal no Brasil. Lula também afastou a possibilidade de um golpe no país e criticou as campanhas que tentam envolver questões pessoais e a família. O petista afirmou que nunca envolveu qualquer mulher de presidente na campanha e que as divergências devem ser apenas sobre ideias e programas. Lembrando que a campanha de Bolsonaro estuda, a gente falou isso aqui na semana passada, atacar a mulher do ex-presidente Lula, a socióloga Rosângela da Silva Janja, nos programas de rádio e TV que começarão a ser veiculados na sexta-feira. Olha, espero que evitem, né? Espero que evitem. Ela não é política, à medida que se manifestar politicamente pode ser alvo de crítica, claro, como a Michele é. Agora precisa ver a qualidade da crítica. Né? Precisa ver a qualidade da crítica. Quanto à questão do Mercosul, como as coisas estão, não vai ter acordo. Como as coisas estão, não vai ter acordo. Sem que se resolva a questão ambiental no Brasil, não há acordo. Mercosul e União Europeia. Pode esquecer. Outro dia o Guedes atacou a França, não sei o quê. Aliás, o país estrangeiro que mais emprega aqui do ponto de vista do capital, né, no Brasil. É uma tolice, uma burrice falar isso, né? Agora, para que haja o acordo é preciso que todos os membros da União Europeia concordem. Hoje não tem.